Aí tudo bem, fui dormir, a terceira parte. Quando eu deitei, assim que eu deitei, eu peguei no sono. Já peguei no sono. E quando eu peguei no sono, eu sonhei com a igreja que eu frequentava, tá? E eu estava de longe, assim, observando a frente da igreja. E eles estavam na frente da igreja, lá os membros, né, todo mundo, eles estavam na frente da igreja vendendo algodão doce e maçã do amor. E eu observando. E aí o povo passava e eles vendiam, aquela coisa toda. De repente, como num passe de mágica, eu já sou levada para um lugar, tipo assim, aqui tá a igreja, né? Deixa eu colocar a minha mão, aqui tá a igreja. Aí, de repente, num lugar aqui mais afastado, só que acima, aparece uma construção, né? A construção estava mais ou menos no meio. Era uma construção, tipo uma igreja que estava sendo construída, né? E do meu lado tinha um ser que eu nunca via. Outras vezes ele já apareceu no meu sonho, mas eu nunca vejo ele. É um ser, embora não veja ele, eu sei que ele tem uma postura imponente, tipo queixo levantado, e fica do meu lado, né? Esse ser, a gente via a construção, e nessa construção estavam as pessoas lá daquele rio, lembra? Aquelas pessoas parecidas com aquele povo que estava no rio se purificando. Elas pegavam um bloco, passava para outra. Aí a outra pegava o bloco e passava para outra. E assim ia um passando o bloco para o outro, né? E era aquele povo lá, que era um povo parecido. Não era um povo parecido com aquele que estava vendendo maçã do amor e nenhuma outra igreja. Era um povo diferente. E eu observando, calada, demorou um bom tempo ali a gente observando. De repente, esse ser fala, é uma voz masculina normal, não tinha nada de anormal na voz dele, mas era a voz de um homem. Ele diz assim: eles trabalham dia e noite. Aí eu perguntei para ele, por que eles trabalham dia e noite? Ele disse, porque essa obra não pode parar. E aí acabou o sonho. Eu acordei, ainda levei um tempo para entender do que se tratava aquele povo. Eu digo, mas é um povo diferente. É um povo, e eu ficava tentando entender o que era aquele sonho, né? E aí eu acabei sabendo sobre esse negócio das igrejas, né? E aí eu percebi o seguinte, analisando, pesquisando muitos vídeos, estudando a palavra, entrando, eu tenho muito cuidado com essas coisas, viu, gente? Eu entro no meu quarto, eu vou orar e fico perguntando ao Senhor sobre aquilo que eu tô vendo. E muitas das coisas eu não vejo em vídeo, não. É o próprio Eterno que vai te revelando. Você tem que estar aberto para isso. E você tem que ter o Eterno ali como seu mestre, o Espírito do Santo também, o Espírito do Criador. E é o seu professor, né, que te ensina, que te orienta. Nada melhor do que eles para te orientar, te ensinar. A gente aprende com o ser humano, com pastores, com o humano, aprende. Mas a maior aprendizado, mais seguro, é o Espírito do Criador. E vai te orientar, é o Filho de Deus. Então você tem que ter uma conexão com eles ali firme, para que eles te ensinem, para que eles te mostrem uma direção, um rumo, e mostre aquilo que é verdade, que você ouve, e o que não é verdade, tá? Então, aí eu fiquei ali pensando sobre aquele povo, que povo é esse, e eu vi falar sobre as fases da igreja na terra, né? Que aí vem essa coisa todinho, o Eterno lutando pela gente. Hoje eu vejo que ele luta pela gente, né? Por isso que tudo isso vem acontecendo. Aí vem Abraão, e vem a coisa da igreja, e vem o antissemitismo, perseguindo o povo de Deus, né? E sempre, e bagunçaram a religião, fizeram uma bagunça, criaram religião nova, alteraram as coisas do Criador, que na verdade ele não criou uma religião, ele deu instruções ao homem. Olha, eu vou instruindo até no comportamento de limpeza do próprio corpo, tudo ele ensinou. Foi tipo limpando, ele vai pegando em tempo, pegando, limpando aquele povo, tira daquela idolatria, daquela bagunça toda, que é o que fez com Abraão, né? Limpa aquele povo, igual os apóstolos também.
eles tinham lá um evangelho, sabe-se lá como que eles viviam, o Eterno vem e vai limpando ele, tirando daquilo que é errado. Por exemplo, Paulo perseguia o povo judeu, né? E ele achava que estava certo. O Eterno vem, limpa ele, tira toda aquela bagunça e manda ele para falar o evangelho puro e limpo. E até hoje não é difícil. Hoje a gente está numa fase muito difícil, né, da igreja na terra, onde está tudo bagunçado, onde cada um tem o seu próprio evangelho, as suas próprias crenças, né? Quando alguém parece para falar a verdade, o povo, ó, não quero saber, não me interessa, tá? Eu amo a minha religião, eu fui criada nessa religião, vou morrer assim. E é muito complicado, mas o Eterno ele tem a sua maneira de trabalhar. O que é que acontece nesse final dos tempos? Ele busca um povo, né? Sai escolhendo um povo no meio da multidão. Ele vai tirando pessoas, ele traz, ele limpa essas pessoas, tirando o paganismo, né? Orientando, diz: olha, não é bem desse jeito que você aprendeu. O nome do meu filho é muito importante você saber. O meu nome é muito importante você saber, tá? As festas que eu deixei para ser comemorada não foi Natal, não é dia de criança, não é dia de pai nem de mãe, tá? É a Páscoa. Isso aqui é para vocês seguir, que foi o que eu deixei. E essas pessoas, elas vão aprendendo, vão acatando, e ele vai abrindo entendimento, né? Quando o filho do Criador faleceu, morreu, o véu do tempo foi rasgado, então o tapume que estava nos olhos das pessoas foi tirado. Mas a religião vem e coloca de volta, né? Nesse fim dos tempos, ele vai lá e retira de novo, e vai limpando esse povo de tudo que é errado. Para quê? Para que esse povo venha falar a verdade para aqueles que se negam. Então, de tempos em tempos, agora é o final, né? Então, eu acredito que é o final. Aí eu entendi a questão da igreja de Filadélfia. Então, para você aí, que tá meio confuso, que tá meio que saiu da... Também eu percebi o seguinte, gente. Nem todo mundo que tá fora da igreja, que saiu do templo religioso, ele faz parte desse povo, não. Tem muitos que continuam com suas crenças, é tudo igual. Nem todo mundo saiu. Mas no meio desse povo, tem um pessoal onde o Eterno está fazendo uma limpeza. Ele está voltando o evangelho do templo dos apóstolos, tá? Onde eles não vão comemorar Natal, onde eles não comem mais a tal da carne de porco, né? Que é tudo besteira na religião hoje em dia, porque Paulo falou que é assim, que é assado. A gente não sabe direito o que Paulo falou, porque, como eu falei nessa questão da palavra, de ter alterações, então não se sabe. Para mim não faz diferença, tá bom? Se Paulo falou que a gente pode comer carne de porco, todo mundo fica à vontade. Eu não como mais. Eu entendi que não deve comer. Se eu tiver errada e Paulo tiver certo, eu vou morrer porque eu deixei de comer carne de porco? Não. Então, para mim, é melhor não comer. Não como camarão, amava camarão, não como mais. Gostava de um cachorro quente, não posso comer mais, né? Nem a linguiça e salsicha de frango eu como, porque tem ali umas misturas no meio, então eu não confio, então deixei de comer logo tudo. Tá bom? Então a gente está voltando o evangelho do templo do Filho do Criador, que foi o que ele deixou, que é aquele evangelho puro e limpo, né? Que tem o tempo das instruções, onde o Eterno vai ensinando o povo, que é o povo que o povo hoje em dia chama de judeu, né? Que na verdade é o povo israelita, né? Hebreu, não sei direito como que chama, porque judeu tá se falando só de uma tribo, né? É uma tribo, né? E hoje a gente tem o povo hebreu espalhado pelo mundo inteiro, israelita, né? Tem no Japão, tem na China, tem no continente africano, asiático, todo mundo, em todo lugar você vai encontrar, porque foi espalhado esse povo pelo mundo e boa parte desse povo está no Brasil, né? Então hoje eu fico muito feliz em saber que o Eterno, tudo que vai acontecendo que parece que está dando errado, não está dando errado, né? Às vezes parece que ele camufla o povo, ele pega aquele povo ali, que a impressão que eu tenho é que a gente ficou camuflado,
né? Que ele escondeu um pouco esse povo. Não sei, eu não sei explicar, porque quem é que vai entender o que o Eterno fala, né? Não tem nem como entender. Mas eu fico assim, feliz, e eu fico muito encantada com a palavra de Deus, como ele tem controle das coisas, como ele consegue fazer tudo num tempo certo, né? E essa luta que ele tem pela gente, que ele tá, eu vejo Deus, o nosso eterno criador, Iarro, lutando por nós. Ele e o filho dele, né? Tem o Espírito do Santo, que é o povo chama de Espírito Santo, né? Espírito do Santo, que nos orienta e eles ficam ali lutando pela gente o tempo todo, né? E eu acredito, o Eterno, ele é merecedor realmente de toda a glória, gente, de toda a honra pelo amor dele. Só em a gente ver o que ele fez, né? Entregando o filho dele, e no momento que o filho estava ali passando por tanta dor, ele mesmo com o coração partido, ele deixou por amor a nós, né? Que os ateus, eles têm mania de criticar, né? Deus, ele foi cruel, né? Mal sabe ele que o Eterno estava ali amando e lutando também por ele, né? Mas eu não critico os ateus não, gente. Se você for pela palavra, assim, sem o Espírito Santo, você pode até virar um ateu também, porque é muita loucura, é muita bagunça. Se não for o Eterno para te orientar, você vira ateu e você concorda com tudo que eles falam. E por que que eles veem desse jeito? Porque eles questionam, né? Quando você entra na igreja e fica lá sentadinho sem questionar nada, é fácil. Mas para quem questiona não é fácil não, né? Então, graças a Deus por tudo. Era essa a minha palavra hoje, né? Estamos aí para a igreja de Filadélfia. Então, peça ao Eterno, irmão, direção, tá bom? Se você não se sente bem na igreja, se você se sente, pode continuar. Não sou eu que vou dizer para você para sair, mas uma coisa é certa: a igreja de Filadélfia não consegue ficar nesse sistema aí religioso, não. Não consegue, tá? E eu não estou dizendo que esse povo que está no sistema não será salvo. Não cabe a mim isso. Mas existe um povo, que é a igreja de Filadélfia, né? Que eles não conseguem, não. Eles vão sair. Eu acredito que quase todos já saíram, acho que ainda tem gente saindo, né? Aonde o Criador vai parar com tudo isso, não sei. Mas ele tem tirado um pessoal, ele tá tirando lá os carrapichos, tirando tudo que não é bom, tirando toda a idolatria, né? Por exemplo, esse negócio de trindade, né? Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e Deus Pai. Isso é coisa do inimigo, isso é invenção maligna, isso é idolatria, isso é um pecado gravíssimo. E o Eterno tira tudo isso desse povo e traz ele, porque ele tem um propósito com esse povo. É um povo superior, melhor do que os outros? Não. Não, não é não. Mas o Eterno sabe de todas as coisas e ele sabe por que está separando esse povo, por que está limpando. É igual Abraão. É igual o que ele fez com Abraão e o que ele fez com os apóstolos e o que ele sempre faz. Ele é dono de todas as coisas, ele sabe de tudo e ele sabe o que vai fazer com esse povo. Tá bom? Muito obrigada a você que viu o vídeo e até o próximo, se Deus quiser.